Era uma manhã ensolarada em Seattle quando Alex, um piloto experiente com mais de 15 anos de voo, recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Ele estava em sua casa, revisando seu plano de voo para o dia, quando o telefone tocou. A voz do chefe de operações da companhia aérea ecoou do outro lado da linha, carregada de urgência e um toque de nervosismo. Alex, precisamos da sua ajuda. O voo 471 desapareceu há 20 anos, mas recentemente surgiram novas informações. Você se importaria de investigar? A menção do voo 471 fez o coração de Alex acelerar. Ele se lembrava das histórias que circulavam sobre aquele voo, um enigma que sempre intrigou a comunidade da aviação. O avião desapareceu sem deixar rastros, levando consigo 150 passageiros e tripulantes. Desde então, especulações e teorias da conspiração proliferaram, mas nada concreto jamais foi encontrado. A ideia de investigar um mistério tão profundo, que envolvia tantas vidas perdidas, despertou sua curiosidade e um senso de responsabilidade. Claro, estou dentro, respondeu Alex, apesar de uma pontada de preocupação. Ele sabia que essa investigação não seria fácil e que poderia trazer à tona verdades dolorosas. O que ele não sabia era que essa jornada levaria a um caminho sombrio, repleto de segredos que muitos prefeririam manter enterrados. Alex começou sua pesquisa em arquivos antigos, examinando relatórios de segurança, gravações de rádio e depoimentos de testemunhas. O que deveria ser uma investigação rotineira rapidamente se transformou em uma caça ao tesouro de informações. Ele se deparou com um padrão inquietante. Várias pessoas mencionaram avistamentos de uma luz estranha no céu na noite do desaparecimento do voo 471. Relatos de pessoas que afirmavam ter visto um brilho intenso, quase como uma explosão, antes de o avião desaparecer completamente. Determinado a descobrir a verdade, Alex decidiu ir até a cidade onde o voo havia decolado, uma pequena localidade chamada San Pedro. Ele acreditava que, se pudesse conversar com os habitantes locais, poderia descobrir informações que não estavam nos documentos. Ao chegar, ele se hospedou em um hotel local e começou a conversar com os habitantes. Muitos se lembravam do voo e da comoção que causou na comunidade. Durante suas conversas, uma senhora idosa, Dona Maria, se destacou entre os relatos. Com olhos cheios de lágrimas, ela contou a Alex sobre seu filho, que estava a bordo do voo 471. Ele sonhava em ser piloto. Sempre dizia que o céu era o seu lar, disse ela, a voz embargada. Sua dor era palpável, e Alex sentiu uma conexão imediata com ela. A história de Dona Maria o tocou profundamente, e ele prometeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para descobrir a verdade. Nos dias seguintes, Alex continuou sua investigação e começou a notar que alguns dos relatos estavam conectados a uma antiga base militar próxima. Movido pela curiosidade, ele decidiu visitar o local, mesmo sabendo que isso poderia ser arriscado. Ao chegar à base, foi recebido por um segurança que parecia desconfiado e relutante em permitir a entrada. Você não deveria estar aqui. Muitas coisas estranhas aconteceram nesta base, alertou o segurança, olhando fixamente para Alex. Mas a determinação de Alex era maior do que seu medo. Ele insistiu, ouvindo o que o segurança tinha a dizer. Dentro da base, Alex encontrou documentos que revelavam experimentos secretos com tecnologia de aviação, incluindo testes de novos sistemas de comunicação e navegação. Ele também encontrou uma série de relatórios sobre falhas em aeronaves, muitos dos quais eram surpreendentemente antigos. Um documento chamou sua atenção. Mencionava um projeto de encobrimento relacionado ao voo 471. As palavras segredos obscuros ecoavam em sua mente, fazendo-o perceber que havia muito mais em jogo do que apenas o desaparecimento de um avião. Sentindo a pressão aumentar, Alex decidiu que precisava de mais informações e que não poderia fazer isso sozinho. No dia seguinte, ele retornou a San Pedro e procurou Daniel, o mecânico que havia sido amigo do filho de Dona Maria. Alex sabia que ele poderia ter informações valiosas. Quando encontrou Daniel, ele estava em um pequeno armazém, cercado por peças de aeronaves. Daniel,
Preciso da sua ajuda, Alex disse, a urgência em sua voz. O que você sabe sobre o voo 471? Daniel hesitou, olhando para o chão antes de responder. Naquela noite, algo estava errado com a aeronave. Eu escutei conversas entre a equipe de manutenção. Eles estavam preocupados com um novo sistema de navegação que não estava funcionando corretamente. Alex ficou intrigado. Por que ninguém fez nada a respeito? Daniel olhou ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Havia pressão para que tudo funcionasse. O voo estava agendado e não podiam atrasá-lo. Eles não queriam que as falhas fossem divulgadas. As palavras de Daniel deixaram Alex inquieto. Ele percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas um voo desaparecido. Era uma questão de vida ou morte. E as verdades que ele estava prestes a descobrir poderiam mudar tudo. A investigação de Alex o levou a descobrir um grupo obscuro dentro da aviação, conhecido como os Guardiões do Céu. Este grupo era responsável por encobrir falhas e incidentes que poderiam prejudicar a indústria. Quanto mais Alex investigava, mais ele percebia que o voo 471 poderia ser apenas a ponta do iceberg. As histórias de encobrimentos e manipulações eram comuns, e ele começou a se perguntar quantas vidas haviam sido perdidas devido a essas práticas corruptas. Certa noite, enquanto revisava documentos em seu hotel, Alex recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Pare de cavar, ou você pagará o preço. O aviso o deixou gelado, um arrepio percorreu sua espinha, mas apenas aumentou sua determinação. Ele não poderia desistir agora. O que estava em jogo era muito maior do que ele imaginava. Ele sabia que estava se aproximando de algo grande. Algo que poderia abalar a indústria da aviação. Com a ajuda de Daniel, Alex conseguiu entrar em contato com o ex-piloto da companhia aérea, que estava disposto a falar. Eu vi o que aconteceu naquela noite. O voo 471 estava programado para um teste de novo sistema de navegação, mas algo deu errado. Eles tentaram encobrir isso, revelou o ex-piloto, a voz trêmula de medo. Alex percebeu que havia uma rede de mentiras que se estendia muito além do que ele poderia imaginar. As pessoas estavam assustadas, e a verdade parecia mais distante do que nunca. No entanto, ele sabia que não poderia recuar. A tensão aumentava à medida que Alex se preparava para um voo de treinamento. Ele decidiu que usaria a oportunidade para explorar a área onde o voo 471 desapareceu. Com a ajuda de Daniel, ele fez um desvio na rota, em busca de qualquer pista que pudesse ter sido ignorada. Enquanto sobrevoavam a região, Alex sentiu um arrepio na espinha. Ele olhou para baixo e avistou uma mancha escura na água. O que poderia ser? Algo dentro dele o instigou a investigar mais de perto. Ao se aproximar, percebeu que era uma fuselagem de avião submersa. É o voo 471. Gritou Alex, a adrenalina correndo em suas veias. Ele sabia que precisava informar as autoridades, mas também sentia que havia algo mais a ser descoberto. Ele se lembrava das palavras de Dona Maria, que esperava por respostas há tanto tempo. Com um novo senso de urgência, ele pousou o avião em um campo próximo e imediatamente contatou a polícia e a mídia. A descoberta da fuselagem trouxe à tona uma onda de cobertura jornalística. Repórteres e câmeras se aglomeraram ao redor de Alex, que se viu no centro de uma tempestade de atenção. Enquanto a atenção se voltava para o voo 471, Alex começou a receber ameaças mais intensas, mensagens de texto com frases como: "Você não sabe com quem está lidando. Pare agora, ou se arrependerá." Mas Alex estava decidido a expor a verdade. Ele organizou uma coletiva de imprensa, onde revelou os segredos que havia descoberto sobre os Guardiões do Céu e o encobrimento do voo 471. As reações foram explosivas. A companhia aérea foi forçada a prestar contas, e as investigações começaram a aprofundar-se. As semanas seguintes foram um turbilhão de eventos. Alex se tornou uma figura pública, conhecido como o homem que desvendou o mistério do voo 471. Ele recebeu apoio de muitos, mas também enfrentou a ira dos poderosos que queriam silenciá-lo. A pressão aumentava,
E ele percebeu que estava lidando com forças que não hesitariam em proteger seus segredos. A pressão emocional começou a afetar Alex, e ele se viu lutando contra o estresse e a ansiedade. As noites eram longas, e os pesadelos sobre o voo 471 o atormentavam. Finalmente, um mês após a recuperação da fuselagem, a companhia aérea foi convocada para uma audiência no tribunal. Alex foi chamado como testemunha principal. Ele se sentou na sala de audiências, cercado por advogados afiados e executivos nervosos. As perguntas começaram a fluir, e Alex expôs tudo o que havia descoberto. Ele sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, sabendo que a verdade poderia mudar vidas. Durante o processo, Alex recebeu uma visita inesperada de Dona Maria. Ela trouxe um álbum de fotos de seu filho, que havia sonhado em ser piloto. Você está fazendo isso por ele, não está? Ela perguntou, com os olhos cheios de esperança. Sim, estou fazendo isso por todas as famílias que perderam alguém, respondeu Alex, a voz trêmula. A conexão com Dona Maria deu a Alex a força que ele precisava para continuar lutando. Finalmente, após semanas de testemunhos e investigações, o tribunal fez um veredicto. A companhia aérea foi responsabilizada por negligência e encobrimento. Era um triunfo para Alex e para todas as famílias que haviam esperado por justiça por tanto tempo. Contudo, o caminho à frente ainda era incerto. Alex sabia que a luta pela verdade nunca acabaria. Ele se tornaria um defensor da transparência e da ética na aviação, determinado a garantir que incidentes como o do voo 471 nunca mais se repetissem. Meses se passaram desde que a verdade foi exposta. A fuselagem do voo 471 foi recuperada, e as famílias das vítimas finalmente receberam respostas. Alex continuou a trabalhar em sua missão, envolvendo-se em campanhas para reformar a indústria da aviação e garantir que a segurança dos passageiros fosse sempre a prioridade. Ele se tornou um orador respeitado, compartilhando sua história em conferências e eventos, inspirando outros a lutar pela verdade e pela justiça. Ele manteve contato com Dona Maria, que agora sentia um pouco de paz, sabendo que seu filho não havia sido esquecido. Alex também continuou a voar, mas com uma nova perspectiva. Ele entendeu que ser piloto ia além de controlar uma aeronave. Era sobre a responsabilidade de proteger vidas. O voo 471 se tornou um símbolo de mudança na aviação. Alex, agora um líder respeitado, dedicou sua vida a educar novos pilotos sobre a importância da ética e da transparência. Ele sabia que o céu era um lugar perigoso, mas também podia ser um espaço de esperança e redenção. A história do voo 471 e as verdades obscuras que Alex desvendou continuariam a inspirar futuras gerações, lembrando a todos que a coragem e a busca pela verdade podem iluminar até os caminhos mais sombrios. Em uma noite tranquila, enquanto olhava para as estrelas, Alex refletiu sobre tudo o que havia vivido. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas estava preparado para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. O mistério do voo 471 havia se transformado em uma missão de vida, e cada dia trazia novas oportunidades para lutar pela verdade, pela justiça e pela memória dos que haviam sido perdidos. E assim, a história de Alex e do voo 471 continuaria a ser contada. Uma história de coragem, determinação e a busca incessante pela verdade. No final, Alex percebeu que, embora os desafios fossem grandes, a busca pela verdade era uma jornada que valia a pena. Com cada passo que dava, ele sabia que estava não apenas voando, mas guiando outros em direção à luz, em um mundo onde a verdade sempre prevaleceria sobre as sombras. A luta de Alex se tornaria um legado, não apenas para ele, mas para todos aqueles que acreditavam que a verdade poderia, de fato, libertar e curar. Obrigado por assistir até o final. Esperamos que você tenha gostado da história do voo 471 e que ela tenha te inspirado a refletir sobre a importância da verdade e da transparência em nossas vidas. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias envolventes como esta. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Além disso,
Se você tiver comentários ou sugestões sobre o que gostaria de ver em vídeos futuros, sinta-se à vontade para compartilhar sua opinião na seção de comentários abaixo. Adoramos ouvir o feedback de vocês.